E aí? Tudo pronto? Preparados? Amém? Deu para aprender um pouco aqui na primeira? Vamos continuar, talvez seja um pouco mais técnico nessa agora. Bom, dando continuidade, eu vou precisar do slide agora, dos slides. Deixa eu ver. Tá. Quando nós entramos na visão celular, eu falei com vocês, houve uma transição. Nossa igreja não era uma igreja em célula, né? E conseguimos fazer a transição. Não é esse não. Esse aí é o do célula na mão. Isso é os desafios da visão celular. E foi um tempo, nós transicionamos, plantamos as primeiras células, e hoje Deus nos abençoou já dentro da cidade com mais de 500 células, mais de 30 igrejas na região. Agora temos 6 prédios na cidade, porque o nosso prédio não comporta toda a igreja. São 7 cultos no domingo, nós realizamos, e espalhamos pela zona rural também, e as células foram se espalhando e foram nascendo igrejas. Daí a gente já estava em Formiga, na região, e daí a pouco nós já entramos para dentro de Assunção, Paraguai, e as células cresceram dentro do Paraguai também, em 5 cidades, Argentina. Então, de formiga para as nações. Lembra do que eu falava da questão da visão? Não importa o lugar onde você está. Não importa se você está numa comunidade, se está na cidadezinha do interior, se você está na roça, se você está na capital. Não importa se está numa comunidade. Não importa. Se você tem visão, e Deus está nessa visão, pronto. Vai acontecer. Mas aí eu comecei a orar, porque a igreja já tinha transicionado, e eu comecei a orar. Falei, Senhor, nós precisamos agora mudar a cidade. Formiga será uma cidade em célula. E comecei a orar nesse propósito. E eu coloco para lá? Opa, deixa eu colocar aqui, ligá-lo. E dentro deste... Deixa eu ver. Alguém pode me ajudar aqui? Pastor, tem uma luzinha aí. É para lá. Tá legal, não? Agora deu. Joia. Ótimo. Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a orar e falar, Senhor, uma cidade em célula. A Igreja Católica entrou em célula. Isso aí é o site da Igreja Católica. Jornada de informação sobre células foi iniciada pelo padre Fábio Lopes, que assumiu 3 meses a comunidade Nossa Senhora de Lourdes em Formiga, e no próximo mês irá se tornar uma paróquia, tarará, e aí começou as células na Igreja Católica. O bispo foi lá para colocar a igreja em célula. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, obrigado. Bom, mas pastor, uma coisa é ser salvo, outra coisa é estar em célula. Eu sei. Só quando esse povo se converte, eles já se convertem tudo em célula. Aí já vem as células, supervisão, tudo montado, não tem trabalho. Então isso foi uma bênção, né? Deus nos abençoou. Foi bênção isso aí. Então hoje, às vezes os pastores até confundem. Eles vão visitar uma célula nossa, entra na célula católica, vira uma bagunça que vem para lá. Está tudo muito perto, a cidade é pequena. Bom, mas se tratando dessa questão de transição, de mudanças, algo fundamental que eu entendi. Quando eu assumi essa igreja com 18 pessoas, irmão, você não tem noção. Eu falava assim, vamos para a esquerda, eles iam para a direita. Vamos para frente, eles iam para trás. Eu comecei a entrar em desespero, porque eu tinha 22, 23 anos de idade. E eu me lembro de um dia que eu comecei a orar e eu comecei a pedir a Deus. Falei, Senhor, eu não aguento mais esse povo. Eu falo uma coisa, eles fazem outra. Senhor, eu não suporto mais
eu comecei a orar muito sobre isso. Eu estava pensando realmente em desistir daquela igreja. Até que o Senhor me deu uma palavra. Um dia, orando, eu senti como que o Espírito Santo falando comigo. Eu falava: Deus, esse povo é rebelde, esse povo é desobediente, esse povo não quer saber de nada. Aí o Senhor me disse: é por isso que eu te coloquei aqui. Porque se eles fossem perfeitos, eu não precisava de você aqui. A partir daquele dia, eu entendi o meu papel como líder. Líder não chora. Chora, me refiro a choramingar, não no sentido de chorar. Líder não reclama. Líder não murmura. Líder faz uma coisa: mudanças. Não reclame, faça mudanças. Mudanças são necessárias. Mudança é fundamental. Nós precisamos fazer mudança. O papel de liderança numa célula é fazer mudança. E aí vem a pergunta: o que eu faço para minha igreja crescer? O que eu faço para minha célula crescer? Você não tem poder de fazer a igreja crescer. Entenda isso. Em momento algum na Bíblia, pastor faz igreja crescer. Em momento algum na Bíblia, líder faz igreja crescer, faz célula crescer. A Bíblia é muito clara. Um é o que planta, outro é aquele que rega. E quem dá o crescimento? O Senhor dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Então, se é Deus quem dá o crescimento, qual é o papel do líder? Remover aquilo que impede o crescimento. Entendeu? Ela vai crescer. O seu papel é remover aquilo que está impedindo o crescimento. Então, talvez a falta de oração, a falta de comunhão, não sei. Mas é isso que eu e você precisamos ter, essa clareza. E quando você fala de mudança, e quando fala de visão, uma das coisas fundamentais é ter clareza. Clareza é fundamental. E para você conseguir essa transição, para você conseguir, lembra do que eu falava? Uma visão não funciona se os valores não forem trabalhados. Eu gosto de ilustrar da seguinte forma. Vamos fazer de conta que esse prédio aqui é um ônibus. Ok? Ok? E eu vou dirigir o ônibus agora. E eu vou convidar vocês para irmos a Belo Horizonte. São quantas horas daqui lá? 6 horas. 6 horas. Gasta 3 para sair da cidade, né? E depois mais. Tá, tudo bem. Então nós vamos a Belo Horizonte. Nós vamos na Feira Hippie em Belo Horizonte. Uma feira legal que tem lá. Nós vamos a Belo Horizonte fazer compra, porque todos nós somos comerciantes, todos nós temos lojas, e nós vamos comprar mercadorias para as nossas lojas, ok? Então você é um dono de loja, tá bom? E eu sou um motorista de ônibus, ok? Bom, nós vamos, a Feira Hippie acontece pela manhã, e nós trabalhamos o dia todo, e nós vamos sair daqui do Rio à meia-noite, para chegarmos bem cedinho lá em Belo Horizonte, e comermos um pão de queijo na Feira Hippie, pão de queijo mineiro. Bom, entramos no ônibus e a viagem começa. Você trabalhou muito, você está cansado. Então, o que você vai fazer? Vai dormir, porque amanhã você vai ter que fazer compra. Então, nós vamos dormir, menos eu não posso. Você pode dormir, fique à vontade. Eu sou o motorista. No meio da viagem, o ônibus para. E entra um homem com 2 crianças. E eles se assentam na poltrona da frente de onde você está sentado. A luz acende, você acorda, mas logo eles se acomodam e você volta a dormir. 20 minutos depois, os meninos começam a gritar. E começam a pular, e começam a bater na poltrona. E você acorda. E você espera uma atitude daquele homem, porque você pensa que ele é o pai, e de fato é. Mas ele não faz nada. E os meninos correm no corredor do ônibus e gritam, e você fica observando aquilo e nada acontece. Daí a pouco, brincando de pula, de pega, esconde e tal, um pula a poltrona e cai no seu colo. E sua blusa cai ao chão. Daí a pouco o outro joga pipoca, cai em você. E você olha para a cara do pai, e o pai está assim. E se você for como eu, você já está começando a ficar nervoso. Ok?
E você espera uma atitude, porque você está cansado. Você precisa dormir. Mas o pai não faz nada. E você vai ficando irritado com aquilo, e as crianças pulam, as crianças brincam, daí a pouco alguém dá um tapa no copo do outro e cai um suco no seu pé. Você está ficando irritado, sim ou não? Então diga comigo, eu estou ficando irritado. E a situação vai se complicando, e você vai ficando mais irritado, até que você já não suporta mais. Você levanta do seu assento, e vai até aquele homem, e pergunta assim: você é o quê dessas crianças? E ele diz: eu sou o pai. O senhor não está vendo a bagunça que esses meninos estão fazendo? Eu trabalhei o dia todo, eu estou cansado, eu tenho que fazer uma feira amanhã cedo, e depois chegar à noite em casa, porque no outro dia eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Eu queria apenas dormir, mas seus filhos não param, eles pulam, eles gritam, e o pior, o senhor não faz nada. Aí aquele homem olha para você e diz assim: olha, me desculpe, eu até gostaria de fazer, mas é que eu enterrei a mãe deles às 5 horas da tarde, e eles choraram o dia todo. E agora que eu os vi brincando aqui, para que eles não venham chorar, eu os deixei dessa forma. Eu te pergunto, você ainda está com raiva? Você ainda está irritado? O que você vai fazer agora? Você vai brincar. Você vai brincar. Por quê? Mudou o significado. Ouça uma coisa. O que ocorre com você é importante, mas o significado que você dá àquilo é mais importante ainda. Se alguém me bater, vai doer e vai inchar. Daqui 1 mês, não tem mais dor e nem inchaço, mas o significado que eu der àquele tapa pode doer a vida inteira. Então é uma questão de significado, ou de paradigmas. Há quem diga que os paradigmas são as lentes pelas quais eu vejo o mundo. E as minhas primeiras lentes eram um pai banana e uns meninos... não vou falar. Uns meninos abençoados no Senhor. Bom, mas, de repente, eu tenho uma nova visão, uma nova compreensão dos fatos. E quando eu tenho uma nova compreensão dos fatos, a minha maneira de ver muda. Quando eu mudo a minha maneira de ver, eu mudo a minha maneira de pensar. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir. E quando eu mudo a maneira de agir, os resultados são diferentes. Então é importante, quando você, dentro da estrutura da visão, é importante que você se preocupe em falar as coisas com clareza. Clareza é fundamental. Você ter clareza naquilo que você faz, para que as pessoas entendam. A minha maior preocupação, quando eu estou falando, quando eu estou ensinando, quando eu estou ministrando, é: será que eu estou falando com clareza? Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a culpa não é de quem está ouvindo, a culpa é de quem está falando. Se você vai conversar com uma criança, um bebê, e ele não te entende, a culpa não é dele. Você precisa falar na língua dele. Se você vai conversar com uma pessoa que tem problema de audição e ele não está te compreendendo, a culpa não é dele, a culpa é sua, que não está falando da maneira que ele entende. Então, clareza é fundamental. A maneira como você ministra, a maneira como você fala. Por isso, Abacuque é o texto que eu sou apaixonado. Escreve a visão, e não é só escrever a visão, mas é tornar a visão clara, para que até aquele que passar correndo possa ver. As pessoas não podem ter dúvidas em relação à visão. Elas não podem ter dúvidas. Uma coisa que eu procuro muito ter em relação à clareza. Isso é um quadro que nós temos no prédio da igreja, como vocês agora fizeram muito legal. Eu tenho um da visão. O passo a passo de cada pessoa dentro da estrutura da igreja. As pessoas podem não concordar com a visão, as pessoas podem não estar na visão, mas as pessoas não podem deixar de conhecer a visão. Isso é fundamental. Escreve a visão. O que a IBVB espera de você, ou seja, o que a igreja espera, e aqui estão as engrenagens que movem a nossa estrutura. Clareza é fundamental.
grande parte das ideias que são rejeitadas, não são rejeitadas porque são más ideias. São rejeitadas porque não são comunicadas de uma maneira clara. Essa é uma preocupação que eu tenho. E eu que o diga, como eu disse, eu sou pastor na roça. Tem coisas que eu tenho quase que desenhar. Então eu procuro muito, de uma maneira muito clara, transmitir a mensagem. E por outro lado, quando a visão é clara, a visão te protege. Eu me lembro de um dia que eu estava saindo do prédio da igreja, estava chegando uma senhora, e essa senhora: oi, pastor. Eu: oi, tudo bem? Ela: paz do Senhor. Eu: paz do Senhor. Pastor, é o seguinte, foi Deus que fez eu encontrar com o senhor aqui. Eu falei: amém, irmã. O que está acontecendo? Pastor, eu sou de outro ministério, e eu estou vindo para essa igreja, e eu quero saber se eu presto ou se eu não presto para essa igreja, porque eu não posso ficar parado. Desse jeito. Eu falei: vem cá. Aí levei ela nesse banner aqui e fui mostrando: olha, só precisa participar de uma célula, depois só vai passar por um retiro de encontro com Deus, depois só vai ingressar na visão, Aí fui mostrando passo a passo para ela, até chegar lá na multiplicação de supervisão de célula. Quando eu terminei, falei: ó, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se a senhora passar por todo esse trilho, a senhora presta. Se a senhora não passar, a senhora não presta. Bom, eu falei porque eu falei na língua dela, né? Era a maneira dela. Me comuniquei com o jeito que ela se comunicava. Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. Isso foi um livramento para mim, meu irmão. Isso me dá um problema dentro da igreja. Isso não ia ser uma visão, ia ser uma divisão. Entendeu? Então nós precisamos trazer clareza. Igreja, a visão, ela precisa ser como um ônibus. Campo Grande? Ué, eu não sabia daquela placa ali, daquele ônibus. Sabe, por que a igreja, por que a visão tem que ser como um ônibus? Porque quando você vai entrar em um ônibus, você não entra no primeiro ônibus que aparece. A primeira coisa que você faz é procurar saber para onde aquele ônibus vai. E uma vez que você conhece o destino do ônibus, você entra dentro dele. Mas se isso não acontecer, você pega um ônibus que no meio do caminho você tem uma sensação de que pegou o ônibus errado. Você vai trazer um transtorno para a sua vida, para o motorista e para os demais passageiros. Então, ter clareza na visão, isso é extremamente fundamental, para que as pessoas possam compreender, ter clareza e não ter ansiedade. Vou te dar um outro exemplo. Você percebe que os meus exemplos são muito simples, porque o ministro é um povo muito simples. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Talvez você vai dizer assim: agora você pegou pesado. Mas preste atenção. Olhem para mim. Você já observou que quando você vai a um lugar que você não conhece, você já observou que a volta é mais rápido que a ida? Que grande revelação, hein? Você parou para pensar nisso? Por que você tem essa sensação, sim ou não? Por que você tem a sensação de que a volta é mais rápida que a ida, se é o mesmo tempo, é o mesmo percurso e é a mesma quilometragem? Uma coisa faz a diferença. Na ida, você não conhece o caminho. Na volta, você conhece o caminho. Então, quando as pessoas conhecem, não tem ansiedade. E se não tem ansiedade, não vai ter problema. Ansiedade é foco no futuro. Elas sabem, você mostrou isso a elas. Então é fundamental que elas conheçam a visão, que elas tenham essa clareza na visão, porque quando você traz essa clareza, você consegue quebrar o ambiente, você consegue mudar o ambiente. Agora há pouco eu dava o exemplo de prata e ouro. Ambiente é fundamental para você transicionar, para você levar as pessoas para dentro do processo no qual você está conduzindo. Por que eu digo que o ambiente é fundamental? Porque o ambiente provoca comportamento. Diga comigo: o ambiente provoca comportamento. Você vai num velório, você ri? Você vai ali para rir? Não. Você vai a um circo, você vai ali para chorar? Não. O ambiente provoca o seu comportamento. Ou seja, o ambiente, ele provoca
ele determina o seu comportamento. Por isso, o escrever a visão é fundamental. Eu me lembro, em um determinado ano, em que nós estávamos para multiplicar as nossas células, o que eu fiz? Eu enchi o prédio da igreja de placas de construção. Coloquei no altar atrás assim: desculpe-nos pelo transtorno, líderes trabalhando para multiplicar as células. Atenção, estamos em obra. Perigo, oração pode liberar chamas de fogo da multiplicação. Temos vaga, grande é a seara e poucos são os líderes. Não pare o que Deus está fazendo. CTM, Centro de Treinamento Ministerial, líderes em formação. Ou seja, eu criei saia da zona de conforto. Eu enchi o prédio da igreja com esse negócio aí. No domingo, quando os irmãos chegaram para o culto, o pastor começou uma obra aqui, nem falou com a gente. O que está fazendo? Reformando o quê? E aí, irmãos, o pessoal do louvor, com aqueles capacetes amarelos, entendeu? Eu também, todo mundo entrou e todos nós, né? Aí eu falei, agora eu vou explicar para vocês. Nós começamos uma grande obra. A partir de hoje, começa-se o processo de multiplicação da sua célula. Eles entravam e viam, entravam e viam, entravam e viam. Todo culto eles entravam e viam. Escreve a visão, escreve a visão. Isso é fundamental, porque o que você vê controla o que você deseja. Nós temos crianças aqui, eles estão tranquilos. Põe um picolé, um algodão doce, uns pirulitos por aqui. Mãe, eu quero. Não tem ninguém pedindo doce agora, mas só de eu falar, às vezes pede. Porque os seus olhos controlam o seu desejo. Por isso que é importante que você fale da visão. Por isso é importante que você coloque. E eu me lembro de ter colocado isso aí, e nós trabalhamos 2 meses. E foi uma das melhores multiplicações de célula que nós já tivemos. Aquilo que você vê te inspira. Aquilo que você vê vai levar você a desejar. Eu sei que há um milagre, mas quando o Jacó coloca aquelas varas ali, meu irmão, existe um lado físico também. Qual é o lado físico? De colocar as varas e as ovelhas vêm. Agora o resto é com Deus. Então eu coloco as minhas varas e as ovelhas vêm. Depois o resto é com Deus. Você está entendendo? Eles visualizam. Eles têm acesso à informação. E depois é o Espírito Santo que faz lembrar. É assim a promessa dele. Eu achei isso interessante. Por quê? Porque quando você coloca, você traz essa clareza, você escreve a visão, você torna a visão clara, as pessoas começam a ter então noção daquilo que você quer e começam a contribuir com aquilo, com a mão de obra, com o esforço, com a presença, sem dizer uma coisa. Ver é fundamental para você alcançar aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você tem, um dia você sonhou, um dia você viu. Eu vou falar uma coisa mais imbecil que você já ouviu na sua vida. Você já observou que todas as suas fotos falam do seu passado? Mesmo a que você tirou hoje, já é passado. Eu criei um quadro do futuro. Aquilo que eu quero me tornar, aquilo que eu quero ver, a multiplicação de célula, o crescimento, a transformação da minha cidade, eu coloquei aquilo num quadro, para que eu possa ver quem eu quero me tornar, aonde a nossa igreja vai chegar. Deus trabalha assim. Êxodo, Deus dá uma palavra para Moisés em Êxodo capítulo 25, versículo 40. Está escrito o seguinte: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, mas a palavra de Deus foi: faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés, faz de acordo com aquilo que eu te mostrei, de acordo com aquilo que você viu. É importante que as pessoas visualizem, é importante que as pessoas tenham visão.
Imagine se você ganha um quebra-cabeça de 2.000 peças para montar. Só que tem um detalhe: você não tem uma imagem do que é para montar. Ok? Quanto tempo será que você vai gastar? 2.000 peças. Estão aqui as 2.000 peças, mas isso é uma imagem de quê? Não sei. Não sei. O mesmo ocorre quando você não tem uma visão clara. Você pode ter as peças na mão, mas se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir atingir. Por isso Deus disse para Moisés: eu te levo ao monte, te mostro, depois você faz. É fundamental que a gente enxergue isso. Nós precisamos fazer isso. E aí eu caminho dentro de uma situação, ainda dentro da visão, que quando eu começo a observar as igrejas em células, eu tenho trânsito livre em todos os modelos no Brasil. Eu prego em diversos congressos. Eu falei a mais de 8.000 pastores nos últimos 2 anos. G12, G5, MDA, do DNA, de todos os modelos. Sabe o que eu percebo? É que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem diferença, só muda o nome. Um dia o pessoal da Lagoinha falou para mim, falou assim: mas e aí, me conta uma coisa. Como é que chama lá o retiro de vocês? Eu falei: encontro com Deus. O nosso chama Vivar. Eu falei: como é que é? Eu falei: é a mesma coisa. Não, eu não gosto de laranjada, eu tomo suco de laranja. O que eu quero dizer com isso é que não é o que você faz, mas é como você faz. É isso que faz a diferença. É o como fazer. Eu estava ministrando para pastores na Lagoinha, numa conferência de multiplicação de célula. E num determinado momento, tinha uns 300 pastores naquela reunião e abriu um espaço para perguntas. Eu acho que nesse congresso, eu não sei se estava eu e o Eibe, ou eu e o Naor da Videira, eu não me lembro. Eu me lembro que fizeram uma pergunta, um pastor falou assim: me diz uma coisa, qual é o maior problema da sua igreja? Eu falei: eu não vim aqui para falar de problema da minha igreja. Tem que falar de coisa boa. Não, mas nós queremos saber. E aí houve uma pressão muito forte, irmãos. E eu tive que falar. Você quer saber qual é o maior problema da minha igreja? Ainda bem que vocês não querem, né? Vocês estão caladinhos. Você quer saber qual é o maior problema da minha igreja? Não? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou falar. Eu tive que falar para eles nesse dia. Doeu demais. O maior problema da minha igreja sou eu. Porque quando eu perco a visão, todo mundo perde atrás de mim. Quando eu perco o foco, todo mundo perde atrás de mim. Eu lidero mais de 800 líderes. Mas como é difícil liderar esse cara aqui. É complicado. Eu preciso estar muito focado. Eu não posso perder o foco. Por isso a visão, eu preciso ter clareza na visão. Não é o que eu faço, mas é como eu faço, a maneira como eu faço. É justamente isso que traz resultados. Eu me lembro, no ano passado, nós fomos plantar as casas de paz, que é uma estratégia de evangelização. E eu, já sendo sabedor de que não é o que eu faço, mas é como eu faço, então eu procurei fazer de uma forma clara com a igreja. E quando foi no mês de junho, nós começamos as casas de paz. Em um mês, nós plantamos mais de 700 casas de paz. Para uma cidade de 65 mil habitantes. É o como fazer. Não é o que, mas é o como. É a questão do foco. Quando a gente tem clareza, a gente tem foco. Se você mantém o foco, vai romper, vai crescer, porque foco é algo fundamental. Quando você tem apenas uma luz, é uma luz, mas quando você tem muitas luzes direcionadas numa só direção, isso se chama laser. E isso é poderoso. Você tem água,
É legal, mas quando você tem muita água numa só direção, isso é capaz de cortar ferro. Há um fogo numa floresta, mas quando você concentra esse fogo em um equipamento, numa serralheria, aquilo é capaz de cortar aço. Concentração de força é foco. Eu não estou aqui hoje falando porque eu sou um bom pregador, porque eu sou um bom pastor, porque eu estou aqui por causa de uma coisa chamada foco. E o meu foco é pequenos grupos, células. Igreja em célula. Esse é o nosso foco. E nós temos caminhado dentro disso, mas não é fácil caminhar. Isso não acontece por acaso. Existe uma palavra que é fundamental dentro disso, e essa palavra se chama intencional. Ser intencional, agir com intencionalidade. Diga comigo, intencionalidade. Eu vou sair do lado de cá da minha esposa, porque eu vou ter que contar uma coisa aqui agora. Quando eu era garoto, lá no primário, eu namorei as meninas mais bonitas da minha escola. Eu namorei todas elas. Você acredita nisso? Não? Eu ouvi um não. Eu namorei todas elas. É verdade. Verdade, todas. Só tem um detalhe. Elas não sabiam, só eu. Eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Às vezes você tem um monte de bons pensamentos, de planos, de ideia, de visão, mas você não é intencional. Você não age com intencionalidade. Você quer que a sua célula se multiplique, mas você nunca falou isso. Você olha para as pessoas da sua célula e você pensa que ele ali vai ser um líder, mas você nunca falou isso com ele. Está igual eu namorando as meninas da escola. Só eu sabia. Resultado, então isso nunca aconteceu. E ainda que eu tivesse sido intencional, eu acho que também não teria acontecido. Bom, acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não basta apenas desejar, não basta apenas querer, não basta apenas pensar, eu preciso de células que se multipliquem, eu preciso de líder em treinamento, eu preciso disso, eu preciso daquilo, se no fundo você não é intencional. Intencionalidade é algo fundamental dentro da visão. Fundamental. Vou te falar uma coisa aqui, que nada acontece por acaso. Células não nascem sozinhas, células não se multiplicam sozinhas, isso precisa ser feito com intenção. Vou te dar um exemplo. Eu tive muito problemas com escola de líderes. Até que um dia eu passei a ser intencional. E aí eu tive um outro problema, que a célula não cabia mais de gente na escola de líder. O que eu fiz? Veja bem, quando uma pessoa vai para a célula, imediatamente a célula tem um papel de levar essa pessoa para um retiro com Deus, que nós fazemos no fim de semana. Um retiro de consolidação, de cura interior, de libertação, de consolidação da visão. Nós temos esse retiro, nós chamamos de encontro com Deus, e nós temos esse retiro uma vez por mês. Então, todo mês tem encontro com Deus. Todo mês. A célula leva a pessoa para esse retiro. Nesse retiro, nós ministramos ministrações que vão levar essa pessoa ao batismo, ou seja, preparando essa pessoa para o batismo. Porém, no domingo, ao meio-dia, tem uma ministração chamada A Visão. E aí nós falamos da visão da igreja. E no falar da visão da igreja, nós falamos assim para aquela pessoa: olha, agora, e você? Você quer ter um encontro genuíno com Deus? Você quer realmente viver para Cristo? Amém, eu quero. Então deixa eu te falar uma coisa. Imagine que você está namorando com uma moça. E um dia, essa moça diz assim para você: você me ama? E você responde: sim, eu te amo. E ela fala: então me prova.
e você diz, que prova? Ela fala, casa comigo. Apertei uns irmãos aí agora, hein? Desculpa, irmão. Mas, se você ama, tudo bem, vamos casar. Mas se você não ama tanto assim, obviamente, cada caso é um caso, tá? Eu sei. Ah, não sei o que e tal. O que nós falamos? Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, é um namoro. E aí Jesus fala assim, você me ama? E aí você diz, eu amo. E Jesus diz, então me prova. E você diz, como, Senhor? Ele diz, batiza, porque é a aliança. Você quer fazer essa aliança com o Senhor? E eles, queremos. Quantos aqui desejam batizar, levanta a mão? Eles levantam a mão. Quando eles levantam a mão, o pessoal que trabalha na equipe de apoio já vai com a ficha, intencionalmente, ficha de inscrição para o curso de batismo, por favor, preencha para mim, preencha para mim, preencha para mim, preencha para mim. Tá. Semana seguinte, curso de batismo, tá aquele povão fazendo curso de batismo. O curso dura 9 semanas, mais ou menos. Terminou-se as 9 semanas, chegou a semana do batismo. E aí, tem uma peneirada que a gente faz lá, passa por essa peneira, que é uma entrevista com o seu pastor de rede. E agora temos o grupo que vai batizar. Então vamos fazer uma reunião com eles. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, pastor? Vocês entenderam o propósito de Deus para a vida de vocês? Vocês vão batizar mesmo? Vamos. Você acha que tudo que Deus tem para fazer com você é só o batismo? Você acha que vai terminar, o batismo é o fim de tudo? Ou é o início de tudo? Não, o batismo é o início de tudo. Você já parou para pensar numa coisa? Quantas igrejas tem na nossa cidade? E Deus te salvou numa igreja em célula. O que Deus quer dizer com isso? Só tem uma resposta: que você seja um líder de célula. Deus te chamou para isso. Agora você tem 2 opções: enterra o seu velho homem com o seu chamado no batismo, ou dá prosseguimento ao processo de Deus na sua vida após o batismo. Quem quer batizar e ficar por isso mesmo, levanta a mão. Ninguém levanta. Quem quer batizar e ser uma pessoa que vai mudar a história da sua casa, a história dessa cidade, vai ser um ganhador de almas, alguém que vai fazer a obra de Deus? Quem quer? Eu. Levanta a mão, todo mundo levanta. Pessoal, anota aí, ficha de inscrição para o curso de líder, por favor, todo mundo. Semana seguinte, a sala está lotada. Isso se chama intencionalidade. Entendeu? Funciona dessa forma. Bom, o meu alvo na escola de líder, hoje, já uma igreja transicionada, com mais de 500 células, obviamente, já não são mais os irmãos que estão na igreja há mais tempo, porque eu já transicionei. Então, quem queria já foi, quem não quer, não quer. Então, assim, o meu foco é quem está lá fora. Quando você chega para uma pessoa da igreja que já está há muito tempo, não insista, não insista. É como você pegar alguém que parou de estudar na 6ª série e já está com 50 anos de idade, fala, volta para a escola. Não, não posso, eu trabalho demais, eu não tenho tempo mais, é filho para criar, é neto, Mas quando você chega para uma pessoa, um menino, e fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. O processo da vida é o seguinte, é primário, depois ensino fundamental, depois ensino médio e depois faculdade. Ele já segue esse ciclo. Então, todo novo convertido que chega na minha igreja, ele já sabe que ele vai passar pelo curso de batismo e o curso de crescimento e maturidade cristã. Ele sabe que ele vai passar por esse processo. Não tem que forçar nada, é normal. E são essas pessoas que já vão chegando e assumindo as frentes da obra, na liderança de célula. Obviamente, eu gasto aí em torno de 1 ano e pouquinho para produzir um líder. Você está entendendo? A visão, para ela funcionar, você precisa ser intencional. Intencional. E citando exemplos, e ministrando, e falando o tempo todo. Movimentando. Lembra daquela festa que eu falei que as células reúnem 18 mil pessoas? É uma festa das células. Bom, vamos caminhar um pouco dentro disso aí ainda. Eu entendo que uma das coisas que nós precisamos fazer de forma intencional é movimentar as células. Inclusive, isso é até tema de uma mensagem que eu tenho. Célula versus celulite.
Essa questão de célula é muito interessante, pastor. Como eu disse, eu ganhei o delegado para Jesus, e hoje ele é pastor. E na cidade dele, ele falou: Alvim, está crescendo, viu? Eu falei: mas é claro, você chega para o povo e faz, ou você vai para a cela, ou você vai para a célula. Ganha a cidade, todo mundo converte, vai ser um fato no Brasil. Mas célula ou celulite? O que eu quero dizer com isso? Falta movimento. A célula precisa se movimentar. Quando não há movimento, a célula ela fica estagnada. Ou seja, tudo aquilo que não está em movimento tende a deteriorar. Uma casa, um carro, tudo que fica parado tende a acabar. A igreja, a célula, precisa haver um movimento. E o que eu faço então para movimentar intencionalmente as células? Primeiro, eu entendo que uma célula saudável, ela caminha em 4 direções: para cima, para frente, para dentro e para fora. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Para cima, para frente, para dentro, para fora. Vamos começar aqui do para dentro. Vamos lá. Para dentro, para fora, para cima, para frente. Uma célula saudável, ela não fica estagnada. Ela está sempre se movimentando. E em quais direções? Para dentro, para fora, para cima e para frente. Para dentro, como ela se movimenta para dentro? Criando vínculos de relacionamento. Amizade, comunhão entre o grupo. Ela está caminhando para dentro. Mas ela não caminha só para dentro. Ela também caminha para fora. E caminhar para fora é o quê? Evangelismo. Ganhar almas. Buscar o perdido. Ela tem que ir lá fora. Não pode ficar só ali dentro, só... Ah, que maravilha, nós somos salvos, nós vamos morar no céu. Nós precisamos ir lá fora. E aí nós vamos buscar o perdido. Mas depois também ela caminha em outra direção, que é para cima. Para cima é comunhão com Deus. É vida de oração, é vida de consagração, de santidade, de busca, de renúncia, de jejum, de palavra. É vida com Deus. Mas ela também caminha em outra direção, que é para frente. E para frente é o quê? Multiplicação de liderança. Uma vez que eu entendo que uma célula saudável caminha em 4 direções, o que eu faço? Eu provoco intencionalmente movimento na célula, levando-as a caminhar nas 4 direções. De que forma? Vocês têm as estações, né? Aliás, estou vendo aqui, no caso aqui dos meses, mas lá eu trabalho com as estações. Mas como que eu trabalho com as estações? Primavera, estação da multiplicação. Verão, estação do relacionamento. Outono, estação da comunhão com Deus. E inverno, estação do evangelismo. Bom, vamos parar aí e falar um pouco sobre isso. São 4 estações. São quantas direções, você lembra? Quais são elas? Só não tem para baixo. Para baixo não. Para cima. Bom, cada estação nós trabalhamos uma direção. Porém, dentro da direção que nós estamos trabalhando, vamos falar aqui do inverno, que é o evangelismo. Na época, era época de futebol, era uma Copa das Confederações, teve no Brasil, não foi isso? Acho que foi isso antes da Copa do Mundo, parece que foi, se eu não me engano, acho que foi nessa época aí. Então, o que nós fizemos? Nós contextualizamos com o cenário que o Brasil estava vivendo. E colocamos aqui alvos. São 4 alvos de 4 estações, ou de 4 direções na estação. Só que tem 5 que eu vou explicar o porquê. Veja bem, primeiro, levar 3 pessoas ao encontro com Deus. Enviar pessoas para o centro de treinamento ministerial. Envolver a célula na vigília de 24 horas. Promover a festa dos estados. Realizar uma célula com jantar evangelístico.
Quando você para prestar atenção nos alvos, como é que eles funcionam? Nós colocamos 3 alvos, levando para 3 direções. Como é a estação do evangelismo, então é o para fora, correto? Então nós colocamos um alvo para dentro, de oração, um alvo para frente, de multiplicação, um alvo para cima, de oração, e colocamos 2 alvos para frente, porque é a estação do momento. Dessa forma, nós fazemos a célula trabalhar a multiplicação de liderança, trabalhar evangelismo. Aqui nós temos, por exemplo, levar pessoas ao encontro com Deus. É um alvo de evangelismo. É um para frente, para fora, desculpa. É um para fora, evangelismo. Levar pessoas para o CTM, que é o Centro de Treinamento Ministerial. Para onde? Para frente, multiplicação de liderança. Envolver a célula na vigília de 24 horas. Para cima. Promover a festa dos estados. Apesar dela ser evangelística, embora ela seja evangelística, gera muita comunhão, porque eles é que fazem a comida. Um compra outro, outro contra, e aí eles gastam muito tempo trabalhando em prol dessa festa. Eles estão juntos o tempo todo. E realizar um jantar evangelístico, aí próprio já fala, né? Para fora. Então veja bem, aqui fala de multiplicação de liderança, aqui fala de oração, aqui fala de comunhão entre os irmãos, aqui fala de evangelismo e ali fala de evangelismo, porque é a estação do evangelismo. O mesmo vai ocorrer nas demais estações. Como aqui é de comunhão com Deus, você vai ver que realizar uma reunião de oração extra com a célula. E depois está aqui, envolver a célula na campanha de oração, que é aquela... Fugiu o nome do livro... Fugiu o nome dele, é um livro baratinho que tem... Fugiu o nome. O Retorno à Santidade. Nós fizemos esse projeto. E depois, promover a noite dos caldos na célula. O mesmo ocorre na estação do relacionamento. Você vai ver aqui, ó, promover o amigo secreto em reunião festiva do mês de dezembro. Então, é um alvo de relacionamento. Depois, realizar uma ação social, enviar pessoas, foi aqui, retorno à santidade. Depois aqui, reunir 6 reuniões de células em casa de não crente. Então nós vemos aqui 2 aqui, ó, amigo secreto e promover uma ação social na célula, que provoca relacionamento. Na estação da multiplicação, sabe o que eu faço? Eu costumo dar um alvo de célula simultânea. Ah, nossa célula, não sei se vai multiplicar e tal. Sabe o que a gente faz? Alvo, no dia tal, todas as células devem realizar 2 células ao mesmo tempo em casas diferentes. Aí força o grupo a se separar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso aí ocorre de forma intencional. Se nós não formos intencionais, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. E aí, eu vou passar, porque eu já falei um pouco sobre isso aqui, que é, de forma intencional, o passo a passo de cada pessoa dentro da estrutura da igreja, que nós colocamos, ensinando eles o passo a passo deles dentro da igreja. E aqui, multiplicar a supervisão, e aí, beleza. E aí? Ainda bem que é a Alemanha, né? Pior que isso aconteceu lá em Minas, né? Mas isso aqui é osso, né? Nós não oramos tanto, né? Ou oramos demais, né? De repente, isso aí é fruto de oração, precisava cair tudo mesmo. Então, caiu tudo aí. Está caindo tudo para ver se levantam uma nova situação. Mas, bom, o que eu quero que você entenda com isso aí é o seguinte. O placar é horrível, né? Quando você vai assistir uma partida de futebol pela TV, qual é a primeira coisa que você olha? O que você olha? O placar. Porque se tiver 7-1, você já desliga a televisão e vai embora. É igual aquele jogo do Flamengo contra o Atlético, né? Que o Atlético ganhou de 4. 4, não dá mais para assistir, vamos embora. Bom,
o placar é fundamental. Tem cruzeirense aí, né? Me lembra de alguns assuntos que eu não quero tocar, não. Mas conhecer o placar é extremamente fundamental. Por quê? Porque o placar, ele determina o comportamento. Quando o jogo começa, uma partida de futebol, a técnica prevalece. Mas com o passar do jogo, o tempo acabando, aí você vê que os jogadores que estavam fazendo hora, quando o seu time começa a perder, daí eles mudam o comportamento. Por quê? Porque o placar determina o comportamento das pessoas. Aonde eu quero chegar em relação a comportamento ou a placar? É você ter clareza do que de fato está ocorrendo dentro das células. Para isso existe uma coisa chamada relatório. Relatório é fundamental. Os fatos, eles não são seus inimigos, eles são seus amigos. Os fatos, eles mostram o que você tem que fazer. E outra coisa, nenhuma boa estratégia pode ocorrer se não houver boa informação. A gente vê no Rio de Janeiro, polícia vai subir o morro. Você acha que eles sobem sem informação? Primeiro vai uma equipe, colhe-se informação, vai a inteligência da PM, colhe-se as informações, e em cima das informações que foram passadas, é montado um plano de ação cheio de estratégias para que haja um desfecho, não uma execução. Ou seja, uma execução dos fatos. O que eu quero que você entenda dentro disso aqui é que se não houver boas informações, as execuções nos fatos não vão ser boas. Jesus falou sobre isso. Qual rei que sair para guerrear, primeiro não procura saber quantos soldados tem do outro lado, para ver se pede paz, se vai. Qual homem que primeiro vai construir uma torre, se primeiro ele não se assenta, e aí você conhece a história. Pensando nisso, e eu disse para você que eu estou bem no interior, e aí eu tenho quase que desenhar, eu utilizo esse relatório para criar um semáforo. As minhas células, todas as mais de 500 células na cidade e as outras 300 fora, todas elas são identificadas por 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Vamos lá. Num sinal, num semáforo, o que significa a luz vermelha? O que significa a luz amarela? O que significa a luz verde? Siga. O que são células vermelhas para nós? Células vermelhas são células que não possuem líder em treinamento e não possuem número de pessoas suficiente para multiplicar. Não temos líder em treinamento, nem temos número de pessoas suficiente para multiplicar. Então minha célula está no vermelho. Mas também significa que células que possuem número suficiente de pessoas para multiplicar, mas não possuem líder em treinamento. É uma célula no vermelho. E aí o supervisor começa a trabalhar com esse líder para ajudá-lo a sair do vermelho e entrar no amarelo. E o que é amarelo? Células que possuem líder em treinamento e número de pessoas insuficiente para multiplicar. Bom, a célula vermelha aqui de baixo tem 15 pessoas na célula, mas não tem nenhum líder em treinamento. A célula amarela aqui, ela tem 5 pessoas na célula, mas ela tem um líder em treinamento. Para nós, ela caminhou mais do que a outra, porque nós valorizamos mais o líder em treinamento do que o número de pessoas dentro de célula. E por que nós valorizamos mais o líder em treinamento? Porque o que faz as células multiplicar não é o número de pessoas, é ter um líder. Por exemplo, você chega numa igreja que tem 500 membros. Chega lá e pergunta: quantas células tem essa igreja? Aí eles vão falar: nós temos 30 células. Tá, tudo bem. Vocês não têm 500 células porque vocês não têm 500 pessoas? Não, nós temos 500 pessoas. Então por que vocês não têm 500 células? Porque nós não temos 500 líderes. O que trava, e à tarde eu vou falar muito sobre isso, como produzir líderes para multiplicação, é a ausência de líder em treinamento. Então, o papel do supervisor é tirar do vermelho e passar para o amarelo. Depois tirar do amarelo e passar para o verde. Células que possuem líder em treinamento
e número de pessoas suficiente para a multiplicação. Isso me dá o quê? Clareza. E aí, sabe onde é que eu tenho esse negocinho aí? No meu celular. Eu já entro o ano sabendo quantas células que eu vou multiplicar naquele ano. Eu não sou pego de surpresa. Eu chego lá, eu tenho 500 células. Eu tenho 200 células verdes, eu tenho 100 células verdes, eu tenho 200 células amarelas e eu tenho 200 células vermelhas. Então eu sei que 100, se eu chegar lá hoje e falar, vamos multiplicar, eu multiplico 100. Mas o meu papel agora é transformar essas amarelas em verde, para que eu multiplique 300. Bom, põe o outro para mim, irmão, tá, mas pode, aquele outro que você colocou aquela hora, que aí eu já vou terminar, e te mostrando como que nós fazemos em relação a essa clareza na visão. Esses relatórios, ele vai produzir um aplicativo que nós chamamos de célula na mão, porque ali nós temos tudo o que está acontecendo com a célula. Nós sabemos tudo. E é interessante porque as células são divididas em... É isso aí, célula na mão. O relatório produz isso aí, ó. Isso aí já não é antigo, tá? Mas para você entender, é uma ilustração. Ele já até mudou o perfil dele e tal, mas é isso aí, ó. Minhas áreas de célula, minhas supervisões de células, minhas células, meus relatórios de GD, meus alvos, gráficos, agenda e atualização de informações. Bom, aqui eu tenho um gráfico dos meus pastores de rede. Só que, como eu estou dizendo, isso aqui é antigo, tá? A realidade é outra, totalmente diferente. Mas ali a gente tem pastora Carla, que tem 25 células vermelhas, 9 amarelas, 3 verdes. O pastor Edilson tem 20 vermelhas, 4 amarelas, 3 verdes. A pastora Edinaura tem 41 vermelhas, 36 amarelas, 5 verdes. Pastor Emerson tem 60 vermelhas, 50 amarelas, 7 verdes. Pastor Júdice tem 29 vermelhas, 15 amarelas, 10 verdes. Total, eu tenho hoje, ok? Isso aqui tem mais, não sei quantos anos isso aí foi feito. 175 células vermelhas, 114 células amarelas, 28 células verdes. Isso quer dizer que, se eu quisesse multiplicar 28 células hoje, mas o meu objetivo agora é levar essas 114 até o dia da multiplicação, transformá-las em células verdes. Isso me dá clareza. Uma vez, então, que cada pastor já sabe, os pastores, eles conversam assim, você tem quantas células verdes hoje? Eu tenho 30. Eu tô com 40 amarelas, mas até o final do mês que vem eu já transformo umas 10 em verde. Você está entendendo como é que muda? Para trazer e aí todo mundo entende que já são células prontas para multiplicação. Bom, vamos entrar na área da pastora Carla. Aqui estão os supervisores dela. A supervisora Anésia tem uma célula vermelha, 2 amarelas, 3 verdes. A Elaine tem 3 vermelhas, nenhuma amarela, nenhuma verde. A Leiliane tem 5 vermelhas, 1 amarela, nenhuma verde. A Márcia tem 6 vermelhas, nenhuma amarela, nenhuma verde. A Odaleia tem 3 vermelhas, 1 amarela e nenhuma verde. Está vendo como é que o supervisor olha e ele consegue visualizar como é que está o estado? Ele já sabe que as células dele estão as que vão se multiplicar rapidamente ou não. Bom, vamos entrar na supervisão da Anésia. Entramos lá. Como é que está o estado das células dela? Olha lá. Uma verde, uma amarela, uma verde, uma amarela, uma verde, uma vermelha. Ou seja, ela tem uma célula vermelha, 2 amarelas e 3 verdes. Quer dizer que essa supervisão vai multiplicar 3 novas células e automaticamente a própria supervisão também vai se multiplicar. Vamos entrar, isso nós estamos aprofundando. Estávamos na rede, vai para coordenação, para supervisão, e agora vamos para dentro da célula. Aí nós vamos ver o estado dos membros da célula. Aí está lá a Erlaine, a Gislene, o Gleidson, o Hélio, o Ereni, Josiane, tal.
Ah, vamos ver como é que está essa Erlaine aí. Qual que é o estado dela na igreja? Nome, Erlaine, e-mail, telefone, celular. Batizada, sim. Fez encontro com Deus, sim. Classe de batismo, sim. Curso de crescimento e maturidade, que é o curso de líder, sim. Classe de discipulados, sim. Curso de obreiros, sim. ECAMP, que é uma extensão do Betel, aqui do Rio, que nós temos lá em Formiga. Não, ela não fez o curso de teologia. Então ela já é batizada, ela fez o encontro com Deus, ela fez a escola de líder e ela está pronta para ser a nova líder naquela multiplicação ali. Isso traz clareza. O que me chama muito a atenção em relação ao processo da visão é você ter clareza dos fatos. Quanto mais clareza, menos erro. Quanto mais clareza, menos ansiedade. Quanto mais clareza, mais estratégia. Clareza na visão é extremamente fundamental. Fundamental. Então, na sua célula, seja claro. Comece a falar sobre multiplicação de célula. Tem células que no dia de multiplicar a célula, talvez isso aconteça com vocês no início, é mais ou menos por aí, porque eu já vivi isso. Ao invés de ser uma grande festa, é uma tristeza muito grande. Não, tem célula para multiplicar, tem que chamar o pastor, o corpo diaconal da igreja, polícia militar, corpo de bombeiro e SAMU. Terceira guerra mundial vai acontecer lá dentro da célula, para multiplicar. Mas por quê? Porque não houve clareza desde o início. E nunca se falou de multiplicação. Daí 15 dias antes, olha, vai ter a multiplicação semana que vem. Aí, meu irmão, aí pode chamar o exército, a marinha e a aeronáutica junto. Senão, clama o exército americano para vir para cá, porque vai pegar fogo. Mas quando você trabalha com intencionalidade, mostrando toda a reunião, orando. Eu me lembro que nessa época, para transicionar isso, eu criei uma data de multiplicação e coloquei lá, faltam 365 dias para a multiplicação da nossa célula. Faltam 298 dias para a multiplicação da nossa célula. Falta 291 dias, toda semana ia atualizando, já para gerar um comportamento de aceitação. E aí quando chega o dia, é uma alegria total. Vocês não têm noção, a festa que esse povo faz por se multiplicar. Amém? Ok? Vamos orar? Então, nessa parte da manhã, a gente encerra essa questão de visão, né? E já parte para outra área, que é a multiplicação de liderança na parte da tarde. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar com você nesse instante. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa manhã. Eu peço que essa palavra ministrada seja como uma semente que possa crescer e dar fruto. Aqui tem líderes tão preciosos, homens e mulheres que estão ali, ó Deus, nas casas, entrincheirados ali, Senhor, na batalha naqueles bairros, ganhando vidas. Ali é uma resistência do Senhor, é um posto de guerra do Senhor. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida desse líder, desta líder. Deus, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para que haja uma transformação de ambiente daquele local. Senhor, e oramos, quebrando também toda a resistência que porventura exista sobre a Zona Sul. Deus, que o poder do Teu Espírito Santo venha fluir sobre nós e que nós possamos nos despertar a pregar a Tua palavra, a evangelizar e fazer algo poderoso para o Senhor. Pai, pedimos a bênção do Teu Espírito sobre essa igreja, sobre as demais igrejas aqui representadas, seus pastores que aqui estão, líderes que aqui estão, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.